Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler um trecho do texto que inspirou essa última canção que foi cantada aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler só do versículo 21 ao versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 21. Diz assim: Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. A hora vem. Em outras palavras, ele diz, já chegou na própria pessoa dele que estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pode se assentar, em nome de Jesus. Pode ficar aí. Amém. Louvo a Deus. Só um agradecimento breve aqui, né? O evangelista Edivardes, humano de tantos anos. Também ao pastor Elenilson, toda a coordenação aí das equipes de louvor, pelo convite tão honroso. Também estou particularmente feliz pela presença de uma amiga de quase infância, né? Do início da nossa juventude, além de amiga, uma irmã querida. Testemunhamos tantas coisas, né? Da vida uma da outra aí. Kai também é da área da música, foi por muito tempo, eu também, na mesma época que eu, né? E temos muitas tardes da bênção. Entregando jejum na padaria, né? Depois... hoje não lida mais com isso, né? Mas tem a filha que é levita, canta, então, né? O legado está passando de toda maneira. Obrigada, né? Deus te abençoe. Amém. Bem, eu tenho uma missão hoje aqui que é de falar sobre o tema relacionado à multiplicação das igrejas, mas no que concerne ao espírito de adoração. Então, nós estamos tratando, nem vai precisar abrir, né? Já está aqui, o tema da nossa igreja é compartilhe e multiplique, inspirado no texto de Atos, no capítulo 9, versículo 31, que fala sobre como as igrejas edificadas iam se multiplicando no temor do Senhor, né? Falando, parafraseando aí o versículo. E o tema que me foi dado hoje foi multiplicando o espírito de adoração. Multiplicando o espírito de adoração, com base na nossa disposição também diante dessa palavra profética liberada sobre nós nesse ano. Há uma palavra profética liberada sobre a igreja, sobre esta igreja de crescimento e multiplicação. Amém? Mas importa que nós nos apercebamos daquilo que deverá ser de fato multiplicado e como resultado também aparecer no nosso crescimento numérico. E isso também é importante, também é uma expressão da bênção de Deus, da graça de Deus sobre nós, mas especialmente a respeito do que em essência nós como igreja, e eu e você, cada um de nós aqui como filhos de Deus, precisamos ter em nós, precisamos ser, para, uma vez apresentado diante do Senhor, possa ser multiplicado. Amém? Algumas semanas atrás saiu o resultado do IBGE de 2022, né? Era para ser feito em 2020, por conta da pandemia acabou não saindo.
E entre os muitos resultados, né, desse nosso último censo aí, teve uma notícia sobre que a população evangélica no Brasil continua a crescer. Já tinha sido um aspecto demonstrado no censo de 2010, né? Quem falou aleluia pode falar, amém. É isso aí, é uma benção. E atingiu, segundo esses dados, hoje o percentual de 26, eu anotei isso, 26,9% da população no Brasil, desde 2010, inclusive um outro dado, que não apenas em relação a essa porcentagem, né, de crescimento, mas um outro dado é que dentre os grupos religiosos de todas as confissões, o evangélico foi o que mais cresceu. Amém? É uma notícia boa, amém? Mas também uma notícia que me preocupa, eu vou te explicar. Se nós somos hoje 26, quase 27%, né, 26,9% da população no Brasil, eu te pergunto, o que é que o Brasil está ganhando com isso? Quanto o nosso aumento numérico está repercutindo em transformação, bênção, impacto, aumento e ampliação do reino de Deus nesse país. E isso tem tudo a ver com a gente parar para olhar para dentro. Porque, inclusive, se nós queremos nos parecer com a igreja de Atos, que é essa que inspira o nosso tema, ela tinha em comum com esse nosso momento, que também estava crescendo e se multiplicando, não é isso? Então, o escritor Lucas diz, a igreja estava crescendo e se multiplicando, mas quando a gente olha para Atos, e nós não vamos ter tempo de fazer isso, esse também não é o objetivo, né, dessa ministração, mas se você prestar atenção no texto de Atos, desde o início, desde quando essa igreja se reúne, debaixo de uma orientação de Jesus, esperando um derramar do Espírito Santo sobre eles, desde o início até o final, nós estamos diante de uma igreja que não se passava despercebida onde estava. Essa igreja pujante, impactante, ora quieta, silenciosa, debaixo da perseguição, ora estrondorosamente, né? Atos 17 fala que quando Paulo chega lá em Tessalônica, então as autoridades dos judeus viram assim, mas esses homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Então, me parece que essa igreja que nós somos hoje, ainda não está exatamente como a que nós estamos inspirados a ser. Você concorda? Vamos falar de verdade. Mas é seguramente a obra que Deus espera fazer em nós. Quando nós cantamos aqui, inclusive, né, que Ele virá, soberano em poder, Ele virá, o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Algumas pessoas pensam que a gente está cantando de nós mesmos, da recompensa que a gente vai ter, né, lá no reino celestial. Não, esse trecho, eu ouvi isso do autor, né, do compositor, da letra, ele diz assim, que ele está se referindo à recompensa de Jesus, aquela que Hebreus disse, que ele não deu caso do seu penoso trabalho por causa da recompensa que estava prometida para ele. Sabe o que era essa recompensa? Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim, era você. A recompensa do Senhor somos nós, a obra poderosa e que não será impedida do Espírito Santo é preparar a mim e a você para na vinda do Cordeiro sermos apresentados como a recompensa do penoso trabalho na cruz, a recompensa inclusive do penoso trabalho dele mesmo aqui nessa terra, de ter descido do céu, se vestido dessa carne que somos nós.
para poder apresentar ao Senhor um povo diferente. Então, faz parte da obra do Senhor fazer com que não apenas a gente retorne àquele início, mas com que a glória dessa segunda casa seja maior do que a primeira. Mas para isso a gente precisa, de tempos em tempos, prestar atenção nas razões pelas quais nós estamos sentados aqui nesses bancos, queridos. Foi isso que o Senhor falou comigo profundamente nessa semana, quando pensava e meditava a respeito desse texto. Quando nós estamos falando sobre um espírito de adoração que precisa ser multiplicado, então a gente precisa caminhar um pouquinho além só do que esse entendimento de a adoração ser uma expressão do nosso louvor, que envolve a nossa música. Não está errado, é também. Mas a adoração, essa que precisa acontecer em nós, e daí ser multiplicada de tal maneira que a nossa caminhada como igreja nessa terra faça diferença, tem a ver com o estilo de vida que nós temos. Então, adoração não tem a ver com simplesmente aquilo que a gente canta ou só com esse momento. Eu quero te convidar nessa manhã ampliar e aprofundar um pouco o seu conceito, a sua ideia de adoração, para que a gente se conforme à ideia de adoração que Jesus trouxe aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Amém? Quando Jesus está falando sobre o Pai procurar e querer um tipo diferente de adoração, e interessante, né? Que Jesus diz que há uma maneira, há um tipo de adoração e de adorador que o Pai procura, não é qualquer um, né? Então, ele não está se referindo só a quando a gente se ajunta aqui e canta e cultua. Nós não estamos falando só de adoração cultica, nós estamos falando de adoração como uma disposição interior que nos move, que aparece em direção à vida. É uma disposição interior de rendição a Deus, que pode ser vista naquilo que nós somos e na maneira como a gente vive, que também é expressada nas nossas atitudes, em como nós caminhamos e andamos. É sobre isso que Jesus está falando. E sabe, é esse tipo de adoração que precisa ser aquilo que de fato nos move, sabe? Precisa ser essa força propulsora da igreja. John Piper falando sobre missões, inclusive, né, nós estamos com o Instituto, nosso Instituto Bíblico IBADEF, estudando teologia da missão, né? Tem uns alunos aqui. E John Piper diz que as missões não são a prioridade fundamental da igreja. Olha que coisa impactante, né? Parece até uma coisa meio conflitante com a grande comissão. Mas ele não diz que a missão não é parte da igreja. As missões não são parte do chamado ou da missão da igreja. Ele diz que as missões não são a prioridade fundamental da igreja. Sabe por quê? Porque é a adoração que é. Ele diz, as missões são uma necessidade temporária, mas a adoração é que permanece para sempre. Quando não tiver mais a quem evangelizar, aqui o que nós vamos fazer pela eternidade? Então é bom você se acostumar aqui com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer pela eternidade. Que não é só cantar, é contemplá-lo. É contemplá-lo. Tem um outro cântico que diz assim: qual é a beleza que existe em você que eu ainda não vi, né? A beleza que ainda não vi. Eu falei esses dias com a galera do Rise aqui no sábado, né? Que nós vamos passar a eternidade assim,
Qual é a parte de Cristo que nós ainda não vimos? Espera aí, vamos. E aí quando você achar que esgotou, tem mais. Tem mais, e tem mais, e tem mais. Apocalipse diz que tudo no céu louva e diz: Santo, Santo. O que é que eles veem para não conseguir dizer outra coisa pela eternidade afora, a não ser Santo, poderoso, glorioso, bendito, soberano. Ah, queridos, esse é o nosso primeiro chamado como filhos de Deus. Isso tem a ver com quem Deus fez ser quando nos resgatou e nos reconciliou com Ele. Essa adoração envolve isso. Envolve uma vida de relacionamento, amor, contemplação por esse Senhor com quem a gente anda, que nos arrancou lá das trevas, nos transportou para o seu reino, que tem propósito para nós, que espera que nós o expressemos de maneira a apresentá-lo para as pessoas ao nosso redor. No final das contas, se a gente se perde disso, tem muita coisa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa canseira, que não se justifica. E eu vou te falar, pesado uma coisa, que Deus talvez nem aceite, porque não tem isso como razão principal. Entende? Nós precisamos nos abrir para essa obra do Espírito Santo, de nos tornarmos os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E à medida que nós crescemos e nos multiplicamos, seja nessa cidade, seja agora fora dela, quando nós estamos enviando os missionários, então seja multiplicado desse mesmo Espírito sobre a terra. E não tenha um lugar onde eu esteja, onde você esteja, seja de boca fechada, onde a presença do Senhor não vai estar. É isso que Deus espera fazer em nós. Amém? Agora, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí nesse texto de João, para que a gente, então, entendesse exatamente como ser esse adorador, como sermos esses adoradores que Deus procura, e de que tipo que é essa adoração que Ele espera que seja oferecida. Que, como eu falei, né? Todo momento que eu falar adoração agora, você vai pensar não em adoração música, você vai pensar em adoração vida. O que Deus espera de nós enquanto pessoas que precisam expressá-lo na vida que vivem e naquilo que são. Essa é, né, essencialmente a adoração sobre que Jesus está se manifestando aqui. E tem uns dados nesse texto. A primeira coisa interessante da gente notar é que Jesus fala sobre verdadeiros adoradores, né? Bom, se Ele falou que tem verdadeiros, é porque tem falsos, você não acha? Se Ele falou que tem verdadeiros, é porque tem falsos. E é por isso que Ele começou a explicar como é que os verdadeiros, então, adoradores, vão se comportar para serem reconhecidos como verdadeiros adoradores e para oferecer ao Pai uma adoração que Ele espera. Então, a primeira coisa que Jesus ensina sobre quem são, sobre o caráter desses adoradores, sobre a sua postura, é que eles adoram o Pai. Jesus diz ali no 23, vem a hora, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? Deus não pode ser realmente adorado se Ele não estiver no trono dos nossos corações.
Pode parecer uma coisa assim, né? Ninguém vai nem anotar essa parte, porque nem parece uma revelação muito extraordinária, né? Não é o tipo de frase que choca, que o pessoal coloca lá no Instagram, né? Mas é efetivamente o que a gente precisa consultar para começar o nosso coração, para verificar se no lugar de governo, quem está é o Senhor. Nós olhamos às vezes para o povo de Israel, quando a gente vê aí, né, os textos do Velho Testamento, e a gente fica tudo escandalizado por causa do número de deuses, né, às vezes diante dos quais eles se prostravam e tudo mais, e aquele tanto de Baal, não sei mais quem, e a gente se acha muito melhor do que eles, né, achando que adoração, idolatria, tem adoração a ídolos, e é isso que significa idolatria, tem só a ver com você se prostrar diante de uma estátua, de uma imagem. Não, idolatria não tem a ver só com isso. Idolatria, na verdade, acontece todas as vezes que nós colocamos no governo do nosso coração, todas as vezes que nós nos sujeitamos a qualquer outra coisa ou pessoa que não o Senhor. Não tem só a ver com uma imagem. Tem muito mais a ver com o que está dentro de nós, com aquilo que nós amamos em primeiro lugar. Adorar ao Pai, como Jesus está dizendo aqui, implica em que nós o amemos acima de todas as coisas. Não é o que diz lá em Mateus, Marcos, Lucas? De todo o nosso coração, reverberando a ordem lá de Deuteronômio, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não diz que nós não possamos desfrutar ou querer ou gostar, né? Amar outras coisas, não tem problema. Você pode amar muito o seu esposo, pode amar muito o seu filho, amém? Pode ficar muito feliz com o seu emprego, pode almejar coisas, não tem problema nós almejarmos essas coisas lícitas, inclusive. O problema é quando qualquer uma delas, de repente, entra no lugar de Deus no nosso coração. Ou quando nós queremos sujeitar a Deus a rivalizar o lugar dele com alguma dessas coisas. Assim, Deus, eu te amo, mas se o Senhor não me der, eu te amo, mas se o Senhor não fizer... Entende? Aí a gente começa a querer que Deus rivalize com outras coisas que nós colocamos no trono do nosso coração. Sabe, entre as coisas que podem estar no trono do nosso coração, pode haver pecados contumazes, dos quais a gente simplesmente não se arrepende, não deixa para trás, não abandona, não clama a ação do Espírito Santo para ser liberto. Mas há coisas lícitas, como eu acabei de falar, que também podem às vezes entrar no primeiro lugar do nosso coração, ao ponto de nós, se as perdermos ou se não as tivermos, colocarmos em xeque o nosso compromisso com Ele. Entende? Isso também é idolatria. Mas os verdadeiros adoradores deixam o Pai no lugar onde Ele tem que estar. Nos lugar mais alto de adoração, de devoção, de rendição das suas vidas. Quando inclusive nós nos rendemos mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Ele disse, nós ouvimos aqui, quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, a sua própria pessoa, Ele acrescenta as demais coisas. Deus não tem problema em nos abençoar, mas Ele tem problema em que nós dividamos o melhor e o maior lugar do nosso coração. Sabe, queridos, enquanto Ana não entendeu que o milagre dela não podia ser maior do que Deus, ao contrário, ela tinha que inclusive sujeitá-lo ao Senhor, Samuel não veio. E Deus está falando com pessoas aqui hoje, eu sei.
Às vezes nós estamos brigando com Deus e Deus está resistindo nos dar algumas coisas. Sabe por quê? Porque elas estão no lugar errado no nosso coração. Porque isso vai nos roubar dele. E Ele nos ama demais para permitir isso. Então às vezes Ele prefere, no amor dele, dizer alguns nãos para nós, para que a gente não se perca. Amém? Sonhos, família. Jesus disse assim: aquele que não tiver condições de deixar até o pai e a mãe para me seguir. Por acaso Jesus está falando contra a família? É óbvio que não. A Bíblia não seria incoerente, ela não é. Mas está falando sobre o primeiro lugar. Se eu tiver a minha família, eu sirvo e amo ao Senhor. Se eu não tiver, eu sirvo e amo ao Senhor. Se Deus me der o que eu tenho orado e querido, eu sirvo e amo ao Senhor. Se Ele não me der, eu amo e sirvo. A porta fechada é Ele, a aberta é Ele, é tudo sobre Ele. Tem gente que ama mais a igreja do que a Deus, né? Não é capaz de se permitir, às vezes, mudar, apegado a um sistema religioso mais do que ama a Deus. Se endurece. Os fariseus fizeram isso, por isso não reconheceram a Jesus. Eles amaram mais o sistema. Nós ouvimos sexta-feira o nosso pastor falando assim: Deus nos arrancou de um lugar, de um sistema. Nós não estamos guerreando com ninguém, gente. Com ninguém. Mas Deus nos arrancou de uma ideia, de uma condição de vida. Deus nos arrancou de um sistema. Ele espera que a gente se abra para viver aquilo que Ele tem para nós. Que não é melhor do que ninguém. Há muitas outras igrejas, aleluia, que aumente, que cresça. Mas Ele nos quer abertos. E há pessoas que às vezes estão resistindo àquilo, ao chamado de Deus, resistindo à ação de Deus de nos levar para um outro lugar, para a gente ter um resultado diferente daquele que um dia nos expeliu de onde nós estávamos. Oh, queridos, em nome de Jesus. Às vezes nós amamos mais as coisas que Deus nos dá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eles não vão adorar a bênção. Eles continuam com os olhos nas mãos que os abençoaram. Segunda coisa, Jesus também explica que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E o que está escrito aí? De que jeito? Primeira coisa, a palavra no original aqui para espírito, que é pneuma, ela tem mais de uma aplicação, mas estava lendo, estudando a melhor aplicação que Jesus quis dar para essa expressão aqui no original. Fala de uma disposição mental, interior. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é que Deus espera que nós o adoremos de dentro para fora. Deus espera que aquilo que a gente parece seja verdade dentro de nós. Deus espera que o que nós vivemos espelhe essa verdade. Ele espera uma rendição interior. Inclusive é por isso que a adoração tem tanto a ver com isso. Na verdade, não é tanto com o que a gente faz, é com aquilo que nós nos dispusemos a ser. Quando Jesus diz que é para os adoradores, os verdadeiros adorarem em espírito, Ele está dizendo que na prática o que nós temos que fazer é viver uma vida de adoração para além das aparências. Amém? Inclusive num dos censos anteriores, eu não lembro exatamente qual, né? Me correu agora. Apareceu uma opção também para evangélico não praticante.
não tem a ver só com a gente vestir uma roupa bonita e vir cheiroso e sentar aqui nesse banco. Isso também é muito bom, amém? Que bom que nós estamos aqui. Mas tem a ver com uma disposição interior. Vários dos profetas, depois o próprio Jesus falou sobre isso, mas um dos textos que mais me confronta a esse respeito é o texto do profeta Malaquias. Então, ele fala sobre o povo que vinha paulatina e sistematicamente, sem faltar, oferecendo um culto e sacrifícios. E Deus diz por meio do profeta assim: quem dera alguém fechasse a porta. Gente, que pesado isso. Quem dera alguém fechasse a porta para vocês não fazerem isso. Porque eu não quero esse culto tão bem aparentado do lado de fora, mas que não é verdade do lado de dentro. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração deles. Eles estavam oferecendo paulatinamente um culto, mas no interior, o profeta diz que eles ficavam pensando assim: esse altar é vil, esse culto é vil. Deus nem é tudo isso. Vamos lá oferecer o sacrifício, mas Deus nem é tudo isso. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. Havia uma expressão correta, mas uma motivação errada. Ainda sexta-feira na reunião, né? Lembrei bastante, pastor, dessa reunião. O pastor falou assim: não adianta, os fins não justificam os meios. No reino de Deus, como é que é? Tudo tem que ser do jeito de Deus. Desde as razões pelas quais, desde as formas como você busca alcançar o que você espera alcançar, até esse resultado efetivo. Então não adianta a gente, por maneiras escusas, com o coração errado, querer oferecer boas coisas ao Senhor. Queridos, Ele não é obrigado e Ele não vai aceitar. Ele não é obrigado. E Ele nem quer muito, sabe o que Ele quer? Ele quer um coração primeiro. Quando o Pai procura adoradores, Ele começa primeiro assim: vamos ver, entre aqueles que me adoram, quem está fazendo isso primeiro, de coração? E por fim, Ele diz que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em verdade. A expressão no original aqui para verdade, que é a aletheia, fala sobre conduta. Daí, diferentemente da primeira parte, né, que é sobre você ter o interior que corresponde à sua atitude. Quando Jesus diz além de espírito e em verdade, Ele está se referindo a uma verdade, uma integridade que aparecem do lado de fora. Conduta fala do que a gente expressa, não é assim? Conduta fala do que a gente mostra, do que os outros veem. As pessoas não veem o que está dentro do nosso coração. O Senhor sim, as pessoas não. Então, a gente às vezes engana com a nossa roupa bonita, né? Mas o Senhor não. Agora, quando Ele fala que além de adorar em espírito, é para nós adorarmos em verdade. Então Ele está dizendo assim: vamos ser práticos naquilo que nós cremos, no que nós professamos, que essa fé que a gente professa, o Deus em que nós cremos, o Cristo que nós acreditamos que nos lavou, nos libertou, Ele precisa aparecer na nossa conduta diária. Da mais simples à mais complexa. E às vezes a gente acha que são grandes movimentos, né? Grandes movimentos, grandes eventos. E a gente pode ter, sim, em nome de Jesus. Vamos ter muitos na nossa nova casa, muito grande, né? Amém? Vai caber, né? Depois no campus, eu dou glória a Deus só de pensar que um dia a gente não vai precisar correr atrás de chácara para alocar, né? Oh, glória a Deus, né? Para fazer, os líderes de departamento aí estão tudo me entendendo, né? Então, não que isso não seja importante ou seja errado, mas sabe, queridos, o que é o avivamento mesmo? É a gente vivendo da pequena, da menor, do pensamento, do que a gente faz, a maneira como você lida com o filho, com o cônjuge, a maneira como você se porta no seu trabalho, ter um temor, uma retidão que expressam na prática
o Cristo que você diz professar. Talvez por isso esse crescimento numérico ainda não corresponda à manifestação poderosa do reino de Deus que nós sabemos que a igreja pode trazer, não é? Fiquei pensando nisso. Porque às vezes falta prática. Eu quero ler um parágrafo, é uma coletânea de devocionais e pensamentos de alguns dos teólogos clássicos, e ele diz assim, baseado no texto de Zacarias 4:10, quando ele diz assim: vocês não menosprezem as pequenas coisas, né? Cantares também fala das raposinhas, né? E inspirado nisso ele diz assim: são as pequenas palavras que você diz, os pequenos pensamentos que tem, as pequenas coisas que faz ou deixa de fazer, os pequenos momentos que perde ou usa com sabedoria, as pequenas tentações que o derrotam ou são derrotados, as pequenas coisas do dia a dia que estão formando ou estragando a nossa vida futura. O que Jesus está dizendo é assim: não sejam cristãos de boca e ateus na prática. Porque às vezes é o que acontece, a gente diz que é cristão, a gente tem um nome no hall de membros da igreja, mas as pessoas conseguem ver a Deus no seu dia a dia, no que você fala, na sua maneira de proceder, nas pequenas coisas. É a mãe que ora pelos filhos em casa, serve a janta, o almoço, trabalha ali, abençoa a sua casa. Ou servicinho não reconhecido, não? Né? Sem ele ninguém viria, né? Outra coisa difícil de reconhecer, esse negócio de pôr comida todo dia na mesa, é ou não é? Né? É uma adoração ao Senhor se você faz isso com amor e com graça, com fidelidade. Se nas suas contas, na sua maneira de proceder, tem retidão, isso é adorar em verdade. Quando o que nós cantamos aqui, né? A gente não é só de lábios, adoradores de lábios. Jesus falou sobre a boca professar, mas de um coração que estava longe do Senhor. É o oposto disso. É nós não sermos ateus funcionais, nas nossas decisões, nas pequenas coisas. Tem gente que, para tomar uma decisão, meu Deus, é tão natural que, se você tem a Deus, que você ore, que você busque a direção dEle. Você vê as pessoas fazendo as coisas, Deus está lá, não sei na onde, mas não aparece na vida da família. E eu vou falar, eu acompanho jovens há mais de 20 anos. E eu tenho testemunhado tristemente alguns pais perderem os seus filhos porque eles parecem, mas na hora de ser dentro das suas casas, eles ficam devendo a verdade. Mas o Senhor está aqui nos chamando, nos chamando, nos chamando, nos chamando. Vamos voltar lá no começo, lá nas primeiras obras. Vamos voltar lá no nosso primeiro amor. Você lembra quando o Senhor Jesus te alcançou, que você abriu o seu coração e falou: vou viver para o Senhor para sempre? É esse coração que você tem que manter, aquecido de amor e do fogo da presença dEle. A igreja de Atos crescia impactando da maneira como crescia, porque ela estava movida por esse Espírito, porque Deus estava tão no lugar dele, que eles até morriam em nome da fé, que não apenas professavam, mas que viviam nas suas vidas, e que inclusive gerou perseguição para eles. O último detalhe a respeito da multiplicação da igreja, que eu queria contar para nós refletirmos, é que
essa igreja se multiplicou num ambiente absolutamente hostil, de perseguição. Nós temos muito mais conforto hoje do que eles tiveram, muito mais recursos humanos, materiais do que eles tiveram. Mas Deus quer derramar sobre nós o que estava derramado sobre eles lá. Amém. Você pode se colocar em pé. Meu Jesus. 1 minuto, 2 minutos. Queria te convidar a baixar a sua cabeça, sabe? Não teve uma só coisa do que eu falei e do que não foi falado que Deus não tenha ministrado primeiro ao meu coração. Queridos, eu quero ver essa igreja crescer. Eu quero ver essa igreja avançar sobre essa cidade, proclamando o reino de Deus. Mas eu não quero que nós sejamos um mausoléu naquele lugar. Eu quero que essa igreja cresça, se multiplique até não caber naquele lugar, mas de gente movida por um verdadeiro espírito, um amor sincero, um compromisso que aparece na sua vida, no seu coração, na sua maneira de proceder. Gente que vem e se oferece para servir sem a gente ficar implorando. Gente que não vai achar ruim porque precisou atender um outro dia da escala que não era o seu. Gente que sabe que Deus é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de mim, de você, de tudo que nós somos, o que nós temos, da nossa vida, da nossa morte. Ele é digno, ninguém é mais digno do que Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça e a pensar: Senhor, será que tem alguma coisa rivalizando com o teu lugar? Eu não quero te amar mais. Eu não quero te amar menos do que qualquer outra coisa. Eu não quero te amar menos do que algo que eu possa perder, do que alguém. Sabe, se as suas carências governam você mais do que o seu amor pelo Senhor, então é a elas que você está adorando. Se é o seu eu que está aí no comando da sua vida e não o Senhor. Ou talvez precisa haver um arrependimento a respeito, especialmente de nós que servimos às vezes por tanto tempo. Servimos por tanto tempo. Será que o Senhor continua olhando para nós no nosso serviço e encontrando um coração antes do nosso serviço? Antes do nosso serviço, Deus quer encontrar os nossos corações. Aí Ele recebe o que a gente oferece para Ele. Ou talvez precisa haver uma correção de rota na sua maneira de viver. Você precisa de uma coragem para obedecer, para viver de maneira prática essa fé que nós estamos cantando, que você professa, que você abraçou quando Cristo te alcançou. É um passo além, mas é um passo que Deus espera de nós. Que Deus nos encontre nessa manhã, Senhor. Encontre adoradores aqui nessa manhã, os verdadeiros, Senhor. Senhor, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, toda vez que nós nos desviamos daquilo que de fato precisamos ser e oferecer ao Senhor. Pai, como igreja, nós oramos isso nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou chamar você aqui à frente, mas eu gostaria que aí onde você está, você renovasse o seu compromisso com o Senhor, você renovasse a sua declaração de amor pelo Senhor, como nós cantamos aqui: Senhor, é por você que eu vou viver, vou gastar os meus dias. Se eu tiver que perder, eu perdi, não tem problema, mas é do Senhor que eu sou, é para o Senhor que eu quero viver, é ao Senhor que eu quero servir. Tira, Deus, todos os outros ídolos do meu coração, denuncie-os, dê nome a eles, fala: Senhor, me perdoa pela idolatria, disso, daquilo, e
renove a sua entrega para o Senhor, como naquele primeiro dia, lá quando você foi alcançado por Ele. Em nome de Jesus. E eu sei que Deus vai nos conduzir para ser essa igreja que onde estiver vai fazer a presença do Senhor ser conhecida, manifestada. Oh, como tu bem queres.